Boa noite. Todo mês, o Centro Espírita Jesus de Nazaré escolhe um tema para ser elaborado durante as exposições doutrinárias da segunda-feira. O tema deste mês é consolo, é conforto para as nossas dores. O mundo está passando por uma fase bastante peculiar em que, atravessando essa pandemia, nós estamos sendo muito exigidos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, falar um pouco sobre as nossas dores e oferecer sugestões e talvez alguma inspiração para que possamos passar serenamente por todas as provações que se colocam diante de nós, tanto agora quanto em outros momentos, é a sugestão, então, do tema desta noite e desse mês. Rogamos a Jesus que nos auxilie a sermos claros na exposição e que os bons espíritos acompanhem todos aqueles que nos ouvem e que eles possam se sentir inspirados e que seu desejo de progresso espiritual possa ser alcançado com o concurso de Jesus, da doutrina espírita e da sua própria fortaleza interna. Muito bem, o tema então, conforto, consolo, encontra, como quase todos os temas alusivos às necessidades espirituais dos homens, encontra uma orientação, uma diretriz, um guia em Emmanuel. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel dita a Chico Xavier uma mensagem chamada Conforto. Eu vou falar alguns trechos dela e ela vai ser a introdução, então, para esses pensamentos que nós vamos desenvolver ao longo da noite de hoje. Frequentemente, diz Emmanuel, as organizações religiosas e maiormente as espiritistas na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Então, Emmanuel nos coloca que sim, a doutrina espírita pode nos oferecer esse consolo, mas, e com Emmanuel sempre tem um mas, não vai ser possível consolar ninguém que não esteja já disposto a trilhar o caminho do entendimento, da elevação moral, da compreensão das palavras de Jesus. Então ele diz que não é justo alguém querer se confortar sem se dar ao trabalho necessário. E é exatamente aquilo que a gente busca. Talvez você já tenha percebido alguém que venha até vocês buscando uma luz e vocês ofereceram uma sugestão e a pessoa sempre rebate dizendo, mas isso agora eu não consigo, mas isso não é possível no estado em que eu estou. Então, é muito comum que nós já tenhamos nos defrontado com pessoas nos buscando com essa atitude de me ofereça um consolo sem que eu tenha que fazer nada, e muitas vezes nós fomos protagonistas dessa situação, nós querendo um consolo de presente, caído do céu, que levasse embora, arrastasse as nossas dores, sem que nós fizéssemos esforço algum, a nossa parte, diríamos assim. Então, Emmanuel diz que muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível,
mas não conseguem recebê-lo, porque chegaram a um cúmulo de abandonar seu sabor da ventania impetuosa que nos sopra para os revaladouros dos caminhos. Ou seja, a gente já está num caminho escorregando para uma situação de negatividade, de depressão, de mal-estar, de ódio, de rancor, enfim, de uma porção de sentimentos negativos, sentimentos ruins, e queremos que alguém nos console e nos tire desse estado, como que por um milagre. E não existe nenhum passe de mágica nessa jornada do espírito. Existe sim muita vigilância e muita ação. Então, Emmanuel nos traz essa frase que culmina esse pensamento aqui. Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão, saciando a fome do corpo. Mas conforto espiritual é como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para sombras. Então aqui nós vamos iniciar esse raciocínio. Nós queremos a luz do sol. Mas será que nós não estamos encapuzados? Será que nós não estamos embaixo de uma tenda toda coberta, toda escura, toda protegida desse sol? Será que o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa vontade, acima de tudo, está aberta para as transformações que esse sol pode nos trazer? Então, consolo não pode ser algo mágico que acontece para nós. Consolo é uma construção. E eu diria que a gente tem que buscar essa sustentação enquanto estamos bem. Porque isso é fundamental para que se consolide algo sólido, algo que no momento em que nós nos depararmos com o sofrimento e com a dor, ele já esteja com um patamar já construído ali para nós. Porque vejamos, se eu passo a minha vida, e existem momentos na nossa vida, para uma boa parte das pessoas, que eu digo até privilegiadas, que têm a sua juventude com saúde, envolvida em estudos, em trabalho, em crescimento, ali no lado material mesmo. Essa parte da vida da gente, a gente leva de uma maneira meio que inconsequente, porque tá tudo bem, né? Nós estamos em plena juventude, com saúde, muitas vezes apaixonados, começando a construir uma família, tá tudo bem. Então nós não buscamos esse respaldo da espiritualidade para nós. Nós não pensamos nisso. E à medida que a vida vem nos trazendo alguns dissabores, nós começamos a nos encontrar um pouco necessitados, e aí então vamos buscar o tal consolo. E talvez aí seja o nosso erro, porque na hora da dor profunda, do sofrimento, se nós não já dispusermos desses recursos internos de sustentação, aí nós podemos enveredar para a dúvida, para o medo, sabe quando a gente se torna se converte em ateus?
A doutora Ana Cláudia Quintana é uma médica que lida com cuidados paliativos. De vez em quando eu cito ela, porque ela trata da morte e do sofrimento de uma maneira muito interessante. E ela diz que as pessoas, elas crescem pensando que Deus está a seu serviço, né? Então, reza, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e como eu coloquei, muitas vezes, em certas fases da nossa vida, as coisas acontecem do jeito que a gente quer mesmo, e a gente começa a criar uma confiança em Deus muito infantil, muito imatura. E quando acontece um infortúnio, nós dizemos, Deus não existe, porque no momento que eu mais precisei, Ele não estava comigo, Ele não me ajudou. E aí então ela se converte em ateu, ou seja, à medida que Deus está fazendo as suas vontades, né? A pessoa acha que Deus está fazendo as suas vontades, Deus existe. Mas a partir do momento em que Ele não responde aos seus apelos, não cura alguém amado que está adoentado, não lhe permite se recuperar de um revés financeiro ou de um desencanto amoroso, ele começa a desacreditar em Deus. Então é isso que acontece muitas vezes se a gente não constrói solidamente a nossa relação com a fé, com a confiança que deve se estabelecer entre nós e a divindade. Então, qual que é o papel da fé na nossa vida, né? Qual que é a nossa relação com Deus? Então, nós temos fé em Deus, nós acreditamos que Deus só está certo quando as coisas estão a nosso favor? Não seria essa ideia muito característica da nossa infância, né? Que a mamãe só é boazinha, só é legal se faz o que eu quero, e se a mamãe não faz o que eu quero, eu digo, não gosto mais de você, vou dormir na vovó. Não é isso que a gente faz? E é isso que a gente faz com Deus. Porque nós não estabelecemos com Ele essa relação madura. Então, qual que é o sentido de nós orarmos a oração do Pai Nosso e chegarmos naquele momento, seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade? Sem compreender que eu estou dizendo, seja feita a tua vontade. A tua, não a minha. Então, é muito importante que nós, primeiro de tudo, entendamos o que é Deus na nossa vida. Para que nós possamos, a partir daí, desenvolver uma intimidade e uma compreensão com os seus desígnios, de forma a nunca nos decepcionarmos com Ele. Porque parece engraçado dizer isso, mas é o que muitos de nós fazemos, nós nos decepcionamos com Deus. É típico de corações bem imaturos ainda, não é? Então, compreendendo Deus como a doutrina espírita nos coloca, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ora, uma inteligência suprema não está certa só quando eu estou feliz ou me considerando feliz. A inteligência suprema também está certa quando eu choro, quando eu sofro, quando eu perco. Porque a perda, o sofrimento, o pranto ainda são necessários
nesse estágio da nossa evolução, para um acordamento, para um despertar do nosso espírito, para que entendamos as verdadeiras razões de estarmos aqui encarnados, de estarmos passando por essa existência. Quando entendemos que Deus não erra, que é essa inteligência, esse conjunto de leis que nos leva, que nos trouxe até aqui onde nós estamos, é perfeito. Então eu começo, pera lá, por que está me acontecendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Aonde que eu posso chegar? A despeito dessa dor, a despeito do meu orgulho ferido, a despeito dos meus sonhos que desabaram, a despeito desse sentimento de solidão, de tristeza que eu estou passando nesse momento. O que é que eu posso tirar disso? Como é que eu vou me fortalecer? Porque sim, é uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento tudo o que acontece para a gente. Então, fé é isso. Fé é essa compreensão dos desígnios de Deus. Não é uma crença, não é uma questão de dizer eu acredito em Deus. Não é, eu sei que isso é para minha evolução. Então, fé é entrega. É entrega. É como quando eu conheço a essência de Deus e a sua suprema sabedoria, então eu entendo que o que eu preciso fazer. Eu vi uma historinha assim, uma comparação que eu achei interessante, que eu vou trazer para vocês. Imagine que você está no prédio que começou a pegar fogo, você está lá no 10º andar e não sabe o que fazer, entra a sua vizinha lá, uma jovenzinha lá de uns 12 anos e diz, se jogue da janela. E você vai falar, mas eu tô no 10º andar, não vou me jogar da janela. Nem como? Não vou fazer isso. Aí entra o chefe do corpo de bombeiros, que você conhece na sua cidade, há 35 anos ele trabalha no corpo de bombeiros e já salvou milhares de vidas e diz, tua única chance é se jogar pela janela. A minha equipe tá lá, com a rede de apoio lá para te sustentar na queda. É tua única chance. Então veja que diferença. Você vai ou não vai? É claro. Então chegou qualquer um e diz para você, se jogue pela janela, você não vai. Agora se chegou alguém em quem você deposita toda a sua confiança, porque é um profissional que já se provou, você vai. Então essa é a nossa relação com Deus. Por que é que nós não confiamos nele? Porque nós não deixamos que ele faça parte da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. Nós não paramos para observar como tudo funciona perfeitamente. Toda a natureza é perfeita, o corpo humano é perfeito, tudo funciona maravilhosamente bem, desde que a gente não atrapalhe. O homem com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas equivocadas, buscando conforto, conquistas materiais, ele vai para o lado do equívoco. E todos os erros, toda a maldade que existe no mundo não é obra de Deus, é obra das decisões equivocadas dos humanos, que foram agraciados por Deus com o livre-arbítrio, justamente para que as suas conquistas sejam próprias, sejam tudo aquilo que a gente conquistar
não nos é dado, é escolhido. Então nós trilhamos o caminho da evolução para que o nosso livre-arbítrio nos possibilite fazer as escolhas acertadas. E assim cresçamos como espíritos e sigamos nessa trajetória evolutiva com a possibilidade de encarnarmos em mundos melhores, com menos sofrimento, com mais amor, com mais equilíbrio. Mas enquanto não estamos lá, é aqui que a gente tem que passar pelas provas. E passar pelas provas com confiança, com serenidade, depende muito dessa nossa relação com Deus, dessa fé, desse desenvolvimento de amor, de amizade, né? Por que não dizer, né? com Deus? Porque como que a gente trata um amigo? Né? Como que a gente trata? A gente quer conhecer, a gente quer saber o porquê que ele toma as atitudes dele. Não, Deus, a gente deixa lá num plano tão distante de nós que nós só buscamos de vez em quando, então nós não conhecemos e não estabelecemos com ele essa relação de plena confiança. Então o resultado desse distanciamento são as nossas dúvidas, são as nossas... é o nosso desespero, eu diria, né? Porque tem momentos em que nós somos levados pelo desespero. E aí a gente vê suicídios, a gente vê entrega a drogas, ao álcool, porque nós não conseguimos elaborar dentro de nós uma estratégia de vencer o sofrimento. Então nós escapamos dele. E sendo que a estratégia de vencer o sofrimento é entregarmos-nos a Deus. Como numa uma situação em que você vê o equilibrista na corda bamba, né? E aí você enxerga ele lá e você pensa, mas eu não acho que ele não vai conseguir atravessar. E aí ele atravessa. E aí ele pega uma cadeira na mão, você pensa, mas agora ele vai atravessar carregando uma cadeira? E aí vai juntando gente, olhando aquele equilibrista, né? Aí você, não, mas ele não vai conseguir atravessar com a cadeira. Não, ele atravessa com a cadeira. Aí você começa a ter um pouco mais de confiança nele, né? Aí ele, e agora ele vai atravessar de triciclo. Quem acha que ele consegue? Aí você já começa, eu acho que ele consegue, porque eu já vi que ele é bom. Aí ele atravessa de triciclo. E aí ele fala, bom, agora eu vou atravessar carregando uma pessoa. Vocês acham que eu consigo? E aí a gente diz, eu acho que ele consegue, porque ele é muito bom. Aí ele diz, então tá, então venha, eu atravesso a corda bamba aqui no alto, com você no meu colo. Aí você vai? Pois é, depende de quanto você confia nele. Então, muitas vezes, a gente diz, não, Deus não vai conseguir me atravessar aqui. E não vai com Deus. E aí vai com a bebida, vai com a droga, vai com as amizades que vão te fazer esquecer do teu sofrimento, esquecer, entre aspas, vai com o medo, vai com o desânimo, vai com a depressão e não vai com Deus, que é o único que vai poder te carregar e te fazer atravessar ali aquela corda bamba. Então a mensagem toda de hoje é exatamente essa, de nós começarmos a exercer uma relação com Deus de mais confiança, de mais entrega, de mais apostar que
ele tá ali pra gente, que não vai nos abandonar. Porque a partir do momento em que eu tenho essa certeza, eu consigo atravessar a situação que se colocar na minha frente. Eu queria terminar, então, falando de um trecho do Evangelho do apóstolo, que é um dos meus mais queridos, que é Pedro. Pedro é acho que assim, o protótipo do ser humano, né? Jesus foi lá e escolheu alguém que nós podemos nos espelhar, porque Pedro era simples, ignorantão, bronco, confiou em Jesus, acompanhou Jesus, depois ele titubeou, como todos nós fazemos. Então, acompanhar a história de Pedro nos dá também uma certa segurança nessa relação com Deus, né? Porque se Pedro viveu com Jesus ali dia após dia e teve seus momentos de dúvida, nós também podemos ter. Mas na mesma forma em que ele teve dúvidas, ele superou as dúvidas e se tornou o mais valoroso dos apóstolos. Então, o trecho de Pedro que eu queria relembrar para vocês, que todos nós conhecemos, é aquele em que Jesus aparece. Eles se despedem de Jesus na beira do mar e vão atravessar o mar de Cesareia para o outro lado. E eles dizem que na quarta hora, ou seja, já havia passado muito tempo, Jesus tinha ficado orando em terra firme. E havia muito vento e a embarcação começou a ficar desequilibrada em cima do mar, e eles estavam todos desesperados, mas quando eles olham, Jesus está caminhando sobre as águas, dirigindo-se até eles. E eles gritam com medo, porque eles não reconhecem Jesus na escuridão. E Jesus lhes diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro foi. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então vejam que situação, esse trecho do Evangelho mais pedagógica, né? A gente lá no meio da tempestade, no meio do mar, açoitado pelo vento, desesperado, encontramos quem? Jesus, dizendo: se acalme, eu tô aqui. Mas como assim? Você tá na água? Dúvida. Mas se é você mesmo, diz: me segura que eu vou até você. Então vem. E eu vou. Mas aí depois eu penso: credo, olha o que eu tô fazendo aqui. Será possível? Começa a afundar. E aí eu começo a afundar. Quem que pode me salvar? Jesus me salva. E Jesus salva. E diz: mas por que você duvidou? Homem de pouca fé. Então assim somos nós. Pessoas ainda tateando nesse caminho da fé. Mas nós podemos buscar, nós podemos conquistar cada vez mais confiança.
E essa proposta para que a gente se entregue e aceite a vontade de Deus, porque como Jesus disse tantas vezes, meu reino não é desse mundo, então não é aqui, é só essa passagem onde a gente vai aprender o significado das coisas para daqui a pouco viver mais plenamente. E é possível que isso aconteça ainda nessa encarnação, ainda nessa terra, porque a plenitude não está na alegria da matéria, está na alegria do espírito, está no entendimento das coisas. Então não duvidemos, não duvidemos. Sigamos em frente, porque o braço de Jesus está aí para nos segurar e a gente não vai se afogar desde que a gente lembre de dizer: Senhor, salva-me. E aí a gente segue adiante. Uma última frase aqui que eu acho que pode nos inspirar a nos manter firmes nessa caminhada. Emmanuel também nos diz: a dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso moral. Desculpe, no progresso material. Então, a dúvida na vida diária pode nos ajudar no progresso material, né? A gente ir buscar, perguntar, mas será que é isso mesmo? Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Então, dúvida no mundo íntimo não pode existir. A nossa confiança em Deus não pode deixar de existir, porque senão dissolvem-se as nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar àquele que se desajuda. Então, ajudemo-nos a sermos ajudados. Confiemos em Deus. Seja feita a tua vontade. Que assim seja.